paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, é a palavra, o Espírito Santo, eu e você. Sementinha de Mostarda, mais uma vez, vem até você para trazer um assunto muito importante. Vamos tratar hoje da superlativa salvação. O que é a superlativa salvação? Eu quero ler com você o escrito de Hebreus, no capítulo 2, quando ele diz: ai de nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação. A superlativa salvação, ela é em tríplice ponto. Primeiro, Deus enviou Cristo para salvar você de você mesmo. Segundo, para evitar você de encontrar no pecado um Deus 3 vezes santo. E por último, para evitar que você fosse lançado no lago do fogo. Foi para isso que o menino Jesus nasceu numa manjedoura. Vamos entender isso? Vamos lá. Bom, eu vou ler algumas coisas aqui que sirvam de ponto técnico para entender o que é. A aula 1 de hoje é o que é salvação. Afinal de contas, o que é salvação? Deixa eu ler para você. O termo é tirar, socorrer, dar livramento. Porém, o termo bíblico, o termo sintético, o termo técnico da Bíblia é mais amplo. Significa evitar que se aproxime. Evitar que se aproxime. Isso é salvação. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, 3, versículo 24. Deixa eu ler rapidamente para você o que diz Gênesis 3, 24. Olha isso. Gênesis 3, 24 diz assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugio de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E podemos aqui abranger e dizer, para evitar que o homem pegasse o fruto da árvore da vida. Então o termo salvação é livramento, é evitar que se aproxime. Vamos entender isso. Eu quero que você saiba, meu querido irmão, Deus colocava um querubim e ainda tinha uma espada flamejante para evitar que o homem chegasse até a árvore da vida. Por que tudo isso? Para que Deus colocava essa espada? Por que Deus queria impedir afinal o homem? Porque Deus é 3 vezes santo. O homem tinha caído, nós todos caímos. Se nós, na nossa condição atual, mesmo eu, chegar perto de Deus, eu eclodo, viro bilhões e bilhões de pedaços. É impossível se aproximar de Deus. Veja o que diz Isaías 59. Isaías 59 diz isso. Vamos lá? Isaías 59, veja. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Há um abismo entre o homem iníquo e o Deus 3 vezes santo. É impossível uma união por qualquer meio. É por isso que nós devemos entender a superlativa salvação e o nascimento de Cristo, sua obra efetuada na cruz do Calvário. Me acompanhe? Vamos fazer algumas perguntas. Por que não podemos se aproximar de Deus? Porque Deus é tão santo que até os anjos que estão perto dele não podem olhar para ele. Eles não ousam olhar. Isto está em Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ler isso? Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Veja, eles tinham 6 asas, e essas asas, 2 delas eram para cobrir o rosto. Por que cobrir o rosto? Para não olhar para Deus diretamente. Mas querubim não pecou, meu irmão. Querubim não tem pecado.
Ele não é como um fatídico homem como eu e você, que pecamos e pecamos desde que nascemos. Eles evitam olhar para Deus. Você imaginou o que é o termo salvação? O que é o termo superlativa salvação? É a mais perfeita salvação, uma tão grande salvação. E ai de mim, meu irmão, ai de você, se não atentar para uma tão grande, uma superlativa salvação. Vamos continuar? Por que o termo bíblico é evitar que se aproxime? Primeiro eu disse que não pode se aproximar de Deus, que é 3 vezes santo. Agora, eu quero que você entenda que se livrar de mim mesmo. A superlativa salvação apresenta nos pontos da palavra de Deus que eu devo se livrar de mim mesmo, se aproximar da maldade do meu coração em mim mesmo. Você sabia que um dos pontos da salvação de Cristo, em Mateus capítulo 1, no anunciar do anjo para Maria, ele disse: e esse menino livrará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus vai tirar o efeito do pecado do nosso coração. Ele vai livrar, salvar a mim de mim mesmo, salvar você de você mesmo. Isso é o ponto da superlativa salvação. Muitas vezes a pessoa diz: mas eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa honesta, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Mas queridos, todos nós temos que entender o que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Você sabe o que é isso? É que você tem célula tão pecaminosa dentro de você que você já nasceu destinado para o fim, a morte eterna. E acredite, no caminho que vamos, no caminho que eu andava sem Jesus, eu mesmo estava me levando para o precipício, com minha boca, com meus olhos, com meus ouvidos e com meu corpo, com minhas mãos e com meus pés. Eu estava eu mesmo andando a passos largos para o abismo, o encontro do lago do fogo, ou o encontro com Deus nas minhas condições. Então Deus me livrou de mim mesmo, Ele me salvou de mim mesmo. Isso é grandioso. A morte da cruz, a morte de Jesus na cruz serve para me livrar de mim mesmo. Por quê? Porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que esse versículo me apresenta? Esse versículo me apresenta que eu sou uma aberração, algo tão horrível que Deus não suporta que se aproxime dele. Então eu devo, pelas palavras de Cristo a Nicodemos, é necessário nascer de novo. A salvação vem de um ponto que eu preciso ter um novo nascimento, para que se aproxime de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que os querubins que estão próximo dele tampam os olhos e o rosto, para não contemplar a face de Deus devido à sua luz e glória. Eu preciso ser transformado. Você precisa ser transformado pelo efeito do Evangelho, a palavra de Cristo. E eu quero mais uma coisa dizer: Jesus, por que Jesus foi enviado? Por que ele é a superlativa salvação? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. A superlativa salvação é tão importante para mim e para você, que nós deveríamos nos curvar diuturnamente e levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, graças te dou, Pai, pela grandeza de seu plano, e o Senhor me envolveu, e Ele envolveu você nesse plano. E mais, Deus não só enviou a Cristo, como se a obra tivesse inacabada, não é isso, mas o plano de Deus também era enviar o seu Espírito Santo. E para que eu preciso do Espírito Santo, afinal? Para que o homem pecador
pregasse para o homem pecador, para que a mulher pecadora pregasse para a mulher pecadora. Como que um pecador vai pregar para o outro, irmão? Essa mulher é prostituta e ela está pregando para uma prostituta. Esse homem era um ébrio, um tolo, um viciado, e agora ele está pregando para o viciado. Ele era. O Espírito transformou ele. E o Espírito enche a vida desse homem para pregar para esse homem no nível da transformação, o efeito poderoso do Evangelho. É um pecador que está pregando para você, pecador. Porque Deus não enviou os anjos, porque Ele enviou o seu Espírito aos homens. Eu quero ler João capítulo 16, para que você entenda qual é o mistério da vinda do Espírito Santo na superlativa salvação. Vamos abrir a Bíblia agora em João, capítulo de número 16. João, capítulo 16, diz assim, veja comigo o que diz a Bíblia. João 16, versículo de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E para que Jesus enviou o Espírito? O versículo 8 responde: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E continua: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Versículo 10 ele resume. 11: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado. Agora, queridos, eu quero falar os dois últimos pontos. Primeiro, porque eu e você temos encontro marcado com o juiz de toda a terra, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que chamou Adão para uma audiência, aquele que chamou Eva para uma audiência, aquele que chamou a serpente para a audiência no jardim do Éden, chamará você. Ele chamará você. E você já leu o que está lá em Gênesis? A sentença que ele liberou? O juiz dos vivos e dos mortos. É impossível você adiar ou evitar esse encontro. O livro do profeta Amós diz: prepara-te, ó homem, prepara-te, porque você tem um encontro marcado com o Senhor teu Deus. Eu tenho um encontro marcado. Então, Jesus e o sangue dele evita, a superlativa salvação é evitar que se aproxime do jeito que eu estou, no pecado, do jeito que você está no pecado. O homem precisa do sangue de Jesus em sua vida, ele precisa do sangue, da transformação de Jesus. Se eu e você estivermos no pecado, melhor dizendo, completando a frase, nós não poderemos se aproximar de Deus. E por último, a superlativa salvação é o encontro com a vinda de Jesus, única vinda de Jesus nas nuvens do céu. Está escrito no livro de Apocalipse que as pessoas vão ficar aterradoras, vão ficar horríveis, vão ficar com muito medo, porque Apocalipse 6 descreve o encontro do homem sem Deus com o Filho de Deus. Eu quero ler para você Apocalipse para a gente terminar esse vídeo. Veja o que diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda em sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem é que poderá escapar? A superlativa salvação é evitar que se aproxime. Esse dia está se aproximando. Mas isso será um dia de gozo, um dia de fluente alegria no coração daquele que serve a Jesus. Esse dia não é um dia de medo para nós que servimos a Jesus. Semente de mostarda
essa é, sempre foi e deve ser a palavra de Deus.